Olá, sou a Anete Naiman, atriz, diretora artística do teatro, da Garagem, Teatro Garagem de São Paulo. Eu estou aqui a convite da minha queridíssima Denise para fazer parte desse projeto lindíssimo, né, da minissérie. E para contar um pouquinho da minha história dentro da minha casa, que se tornou um espaço cultural depois de 15 anos. Aqui, na verdade, a gente está adentrando o útero da minha casa, né? É o Teatro da Garagem mesmo, que foi construído dentro da minha garagem. Na verdade, a garagem ela tinha um pé direito de 7,5 metros e eu sempre tive um desejo de fazer aqui um mezanino, né? E esse desejo se concretizou na minha gravidez, né? Na minha segunda gravidez, quando eu percebi que eu precisava ter uma sala de bagunça para os meus filhos. Então esse foi o primeiro momento da construção desse espaço. Eu adoro dizer, a verdade não foi nada premeditado, nada premeditado. O Teatro Garagem surgiu dessa vontade de fazer uma sala de bagunça, só que na construção teve que ser feito esse degrau para que o portão da garagem pudesse abrir. E aí, quando eu me dei conta que eu tinha, na verdade, um palco dentro de casa, eu acabei, aos poucos, transformando essa sala de bagunça para os meus filhos na minha sala de bagunça. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O acaso, né, o acaso divino, mágico, transformou o que era para ser um simples local a mais na casa num teatro, né, um teatro intimista. Aqui a gente está vendo uma parte do cenário, né? O cenário não está completamente montado, ainda falta aqui um tapete que ele acaba delimitando o palco do público, um público muito pequeno, de 27 lugares. Aqui a gente tem um altar de Verisca, que é a minha personagem, em O Bote da Loba, e aqui o divã, onde Verisca recebe as suas clientes para fazer consultas mágicas, de tarô e todo tipo de magia. É isso. Bom, estou falando do Bote da Loba, né? O Bote da Loba, na verdade, é o meu segundo espetáculo do grande autor Plínio Marcos, que eu tive a sorte desse encontro com esse texto que ficou inédito por 20 anos. Eu, na verdade, vinha mergulhando na obra do Plínio quando eu estreei Navalha na Carne em 2014, na expansão do teatro, né? Na verdade, assim, a minha casa funcionou. O meu teatro foi, vamos do começo, o Teatro da Garagem foi inaugurado em 2004 e eu ainda morava na minha casa, então eu só ocupava esse espaço para poder fazer os meus trabalhos de criação. E em 2011, a gente conseguiu comprar a casa do vizinho e a gente acabou expandindo o Teatro da Garagem para a casa do vizinho. Lá fizemos uma obra, um galpão foi construído, demolimos tudo e tivemos assim uma possibilidade, na verdade, de ter um espaço maior, porque aqui sempre foi um espaço limitado, né? Sempre essa coisa do teatro intimista que realmente é o que me move. Eu adoro ter essa coisa próxima do público, esse diálogo perto do público. Lá, de certa forma, a gente ganhou uma expansão de público. A gente pode colocar lá, no máximo, acho que até 100 pessoas cabem. Mas a gente acabou ocupando o fundinho aqui da casa para servir de cenografia para o quartinho de Neuza Sueli, do espetáculo Navalha na Carne. Então, foi em 2014, estreamos Navalha na Carne e começou todo o meu processo de mergulho dentro da obra do Plínio. Mais ou menos em 2015, eu já, né, tinha feito várias apresentações de Navalha e estava com desejo de me aprofundar na obra do Plínio, mas alguma coisa me chamou para tentar saber o que tinha ali de Plínio que ainda não tinha sido muito visto, montado, porque Navalha é um texto extremamente conhecido, né?
E aí acabei conversando com Kiko Barros, né, que é o filho primogênito de Plínio, que cuida dos direitos autorais. E conversando com ele, eu perguntei: Kiko, será que você tem algum texto do Plínio que foi pouco montado, alguma coisa diferente dentro da obra dele, da vasta obra do Plínio, né? E aí ele me falou que tinha um texto inédito, um texto que nunca tinha sido montado. E é lógico, uma atriz curiosa como eu, fiquei assim, falei: inédito, Plínio Marcos? Do que se trata? Foi quando ele me deu a obra O Bote da Loba, né? O Bote da Loba é muito interessante porque Plínio escreveu o Bote em 1997, 2 anos antes dele falecer. E ele, na verdade, as últimas obras do Plínio, né? O Bote da Loba e A Dança Final, são obras onde ele transita por um novo universo dentro da dramaturgia dele, né? O Plínio sempre abordou o submundo, os excluídos e tal. E nesses últimos anos de vida, ele se aproxima mais até do universo que ele vivia, né? Plínio era um místico, né? Muito conhecido como um bruxão, né? Um visionário grande que era. Ele acabou escrevendo esse texto sobre uma taróloga que recebe uma mulher casada no seu estúdio dentro da sua casa, né? Quer dizer, caiu como uma luva aqui para esse espaço intimista que acabou virando a cenografia do espetáculo. E o mais interessante é que Plínio vai para esse universo mais da classe média e ele se transporta para o universo feminino através do bote propriamente dito e mais especificamente a sexualidade feminina, né? E quando eu li o texto, eu assim fiquei maravilhada porque eu me vi, né, na personagem. Essa maga, essa feiticeira, essa esotérica, essa bruxa, taróloga, tem muito de mim nela, né? Eu sou muito autodidata nessa estrada aí do esoterismo, né? Eu adoro e transitar em tudo que seja tarô, astrologia, misticismo, cristais, cabala e a espiritualidade de uma forma geral me move muito, né? Como ser humano e como artista, consequentemente. Então eu acendeu uma lâmpada, né, dentro de mim. Eu falei: nossa, essa personagem tem muito a ver comigo mesmo. Então ela não estava distante, né, da minha realidade, das minhas crenças e do meu universo. Então eu sinto até como um chamado, sabe? Eu gosto de falar muito isso. É delicado, mas é como se Plínio tivesse me escolhido, né? Eu tenho um pouco essa ligação com Plínio, assim, que ele escolheu o teatro garagem como um QG, né, da sua obra, né? Plínio que lutava tanto para ser montado, ser lido e ser entendido, né? Mas numa época também de muita ditadura, enfim, tem todas as questões políticas que impediram Plínio, muitas vezes, inclusive Navalha foi impedida de ser montada, estava no auge da ditadura, né, em 1967. E, enfim, e esse encontro foi, eu sinto muito isso mesmo, um encontro místico mesmo, com Plínio, com a obra de Plínio. O Bote da Loba realmente acabou trazendo muito do meu universo para dentro do meu espaço, né? E assim fui mergulhando, né, no texto, nessa feiticeira taróloga que de alguma forma tem um intuito de salvar uma mulher casada, deprimida, solitária, infeliz. Isso eu acho que resvala muito nessa coisa da sororidade. Eu, na verdade, cada vez mais fui percebendo a importância do texto para o nosso momento atual. Quer dizer, ele estava mais do que nunca atual para esse contexto que nós estamos vivendo. Não que ele não estivesse há 20 anos atrás, mas na verdade, o texto é engraçado, né? Ele escreveu 20 anos atrás e 20 anos depois ele estava mais atual do que nunca, né? Porque ele aborda todas essas questões, né, do feminino
em todos os seus meandros, né? Entrando muito fundo na questão da sexualidade feminina, na libertação sexual da mulher, né? É uma peça que é uma ode ao gozo feminino. E é muito interessante porque Plínio Marcos lia tarô, né? Na minha pesquisa, né, de construção da personagem, cada vez mais eu fui lá entender, e numa dessas conversas com o Léo Lama, ele também me contou que ele lia tarô para muitas mulheres casadas, ele teve muitas clientes e eu acabei comprovando isso aqui, com alguma dessas mulheres que vieram me assistir e que estiveram em consulta com o Plínio, lá no Copan, no apartamento dele, onde ele lia tarô para diversas mulheres, casadas e não casadas, enfim. E é muito interessante porque Veriska, essa taróloga, né, ficou latente, que ela é o alter ego feminino de Plínio, quer dizer, ele fez um texto autobiográfico, né, onde ele, genialmente, ao invés de colocar um tarólogo, um bruxo, né, para resolver uma questão feminina, ele coloca uma mulher, ou seja, uma mulher taróloga que é a grande desencadeadora da libertação de outra mulher. Né? Então são questões muito profundas que Plínio traz à tona e mais atuais do que nunca, mais uma vez, vale a pena frisar. E é isso. E o Bote da Loba estreou em 2016, foi uma grande honra, né? Parece até uma missão cumprida, poder colocar em cena um texto que rodou muito. Ele inclusive tem uma leitura do Bote da Loba, que foi feita em 94 não, desculpa, 97, né? Acho que o texto, acho que em 98, se eu não me engano, no YouTube tem uma leitura muito interessante com a Cristina Pereira, Luísa Cardoso, lá no Teatro da Gávea, no Rio, e o público era só feminino. Isso está no YouTube, quem quiser conhecer, né? É muito interessante porque rola uma polêmica ali muito gigantesca em torno do texto, em torno de todo o tema da peça, né? E, enfim, é isso, né? Eu acabei tendo essa honra de trazer à luz um texto inédito de Plínio, 20 anos depois, né, tratar dele nesse lugar, né, do Teatro da Garagem, nesse espaço físico, e dessa forma foi realmente uma bênção, um presente divino. Sou muito, muito grata a toda a família, ao Kiko, que me apoiou sempre, né? Acabei criando essa ocupação Plínio Marcos no Teatro Garagem, que é um dos braços da minha pesquisa aqui dentro do teatro, que lida muito com o feminino. E, enfim, essa é a história do Bote da Loba, que eu espero muito em breve estar reestreando aqui. Né? Vamos passar por esse momento e com certeza virão coisas, né, novas e resgatar as que ainda têm muita necessidade e urgência de serem ditas e vistas e ouvidas e sentidas. Então, muito obrigada pelo convite, minha querida, para fazer parte do seu canal. Uma outra coisa que eu acho interessante é só frisar que a Caixa Preta, né, que a gente acabou apelidando aqui a Caixa Preta, que é o Teatro da Garagem, né, que é na verdade o teatro raiz de todo esse complexo que virou, né, com as duas casas. Ele tem uma ligação muito forte com a minha infância, né? Eu tive uma infância muito pobre e eu mentia, eu já era uma boa mentirosa, eu enganava todas as minhas amiguinhas que eu tinha muitos brinquedos, porque eu não tinha todos esses brinquedos, mas na minha imaginação eu criei um sótão, onde eu tinha todos os brinquedos da infância, todas as bonecas que eu não podia ter, todos os brinquedos que eu não podia ter, eles existiam na minha imaginação num sótão, né? Que é interessante, eu não sei explicar racionalmente por que era um sótão, né? Hoje em dia eu fico pensando, eu acho que eu assisti a alguns filmes que tinham sótãos e tinham essas coisas
né, que eram mais no lugar do subconsciente. Então eu criei esse sótão imaginário com todos esses brinquedos. E quando eu inaugurei o Teatro da Garagem, em 2004, uma bela noite, eu estava aqui depois de um ensaio, assim, foi quando eu tive um insight muito forte, né? Catártico, de certa forma, onde eu percebi que aquele sótão da minha infância, onde eu criei tantas histórias e acreditava em tudo aquilo, acabou se materializando nesse espaço, porque me veio essa ponte mesmo, né, com a minha infância. Eu falei, nossa, que engraçado, aqui eu acho que é muito parecido com aquele meu sótão da infância, aquele sótão onde eu criei para poder realizar o irrealizável, né, criar todos os sonhos impossíveis e torná-los possíveis, né? Então é um detalhe muito pessoal, mas eu sinto que tem muita verdade nessa minha criação aqui, que é essa ponte, né, dessa minha trajetória de vida. É isso. Sejam todos muito bem-vindos ao Teatro Garagem. Eu espero muito poder receber todos aqui muito em breve. E assim será.